Alguém devia ter caluniado a Joseph K., pois sem que ele tivesse feito qualquer mal, foi detido certa manhã. E a obra de hoje é um clássico da literatura, O Processo, de Franz Kafka. O Kafka é um escritor tcheco. Quando ele nasceu em 1883, a República Tcheca ainda era o Império Austro-Húngaro. Ele morre muito jovem de tuberculose, com apenas 41 anos de idade. Embora ele fosse escritor, ele tinha como formação o direito. E isso tem bastante a ver com a obra de que a gente vai tratar hoje. Vale dizer também que o Kafka era apaixonado por literatura. Ele escrevia muito, mas ele escrevia mais na intimidade. Ele publica poucos livros em vida, muito pelo estímulo do amigo dele, o Max Brod, que achava que aqueles escritos precisavam ser publicados. A verdade é que a maioria das obras do Franz Kafka eram obras de intimidade e obras que não estavam acabadas ainda. Inclusive, a obra O Processo é uma obra inacabada e que foi organizada depois que o Kafka morreu pelo seu amigo Max Brod. Então o Kafka publica poucas obras em vida e quando ele morre, ele pede para os seus amigos para que eles destruíssem todo aquele material escrito por ele. Não é bem o que acontece, né? Como a gente viu. É importante a gente dizer então que O Processo é uma dessas obras que foi organizada por outra pessoa. A organização de um livro é também importante na concepção desse livro, a gente tem que entender isso. A história de O Processo é a história da personagem Joseph K. Começa justamente com o início desse vídeo de hoje, quando o Joseph K. é detido por alguma razão. A coisa toda é que Joseph K. não sabe porque estão lá na casa dele e anunciam que ele é detido. Ele pergunta por quê e as pessoas que o detêm, os homens que o detêm, falam que não tem como responder essa pergunta porque não é da jurisdição deles, não é da responsabilidade deles responder essa pergunta. Então a gente vai acompanhando o dia a dia de Joseph K. durante esse processo jurídico que aparentemente se instala, do qual ele é acusado, não se sabe de quê. O Joseph K. é um funcionário de banco, já está com um cargo muito bom, e ele começa então a investigar, a tentar investigar o porquê que ele está sendo acusado. E a partir daí a gente vai ver várias cenas que a gente pode descrever como cenas inusitadas. A coisa toda é meio sombria, meio confusa, de propósito. A gente vai percorrendo esses capítulos e conhecendo novos personagens. A gente conhece, por exemplo, as personagens que trabalham com ele no banco, a gente conhece o advogado, o tio dele que resolve apresentá-lo para esse advogado. E o importante é que ao longo dessa história, dessa narrativa, conforme a gente vai conhecendo mais sobre o Joseph K., sobre todos esses processos estranhos, burocráticos, jurídicos, conforme isso tudo vai acontecendo, a gente vai percebendo que esse processo não é necessariamente um processo jurídico, mas um processo do próprio personagem, de um aniquilamento desse personagem, porque ele vai se desgastando ao longo dessa busca por entender e defender o seu processo. As grandes obras da literatura, elas podem ter inúmeros tipos de leitura. Então, tem gente que diz que a obra O Processo pode ter uma leitura biográfica, porque tem muito a ver com a vida do Franz Kafka. Outros fazem uma leitura mais sociológica, outros fazem uma leitura psicológica, uma leitura religiosa. A gente poderia fazer inclusive uma leitura feminista, pensando que todas as personagens femininas aí sempre aparecem muito sensualizadas, elas nunca têm uma voz. Então são inúmeras as possibilidades de leitura, então são inúmeras as possibilidades de leitura também do título O Processo. Por isso, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre polissemia. Se a gente pensar na construção da palavra polissemia, a gente tem duas partes principais. A primeira delas, poli, que quer dizer muito, e sema, que quer dizer significado. Então eu estou pensando em muitos significados. Polissemia. Se eu penso que a literatura é sempre um trabalho, uma arte com as palavras, cada palavra que eu escolho é fundamental
para uma leitura, uma interpretação. Portanto, a palavra processo pode ter aqui muitos significados. Eu posso entender processo como um processo jurídico, eu posso entender processo como uma série de procedimentos, ou eu posso entender processo como o desenvolvimento de alguma coisa. Pensando então no nosso momento reflexão e na questão da polissemia, ou seja, na possibilidade de uma palavra ter muitos significados, a reflexão que eu quero fazer hoje é justamente sobre processo. A gente pode começar pensando sobre o processo de escrita desse livro aqui. A gente viu que o Kafka usava a escrita como uma maneira de se entender também, por isso esses escritos tão íntimos. Ele tinha muitos diários e muitas coisas escritas. Na verdade, o processo de escrita do Kafka era também um processo de compreensão da sua própria existência. O Kafka começa a escrever essa obra em 1914 e vai escrevendo ao longo desses anos até 1924, quando ele morre. Esse livro é publicado 1 ano depois disso. Então a gente entende que é um processo bem longo dessa escrita. Outra coisa interessante de perceber é como, por vezes, parece que o Kafka resolve esmiuçar, detalhar muito cada coisa, e parece nesse livro em especial que ele é muito prolixo. A gente fala que é prolixo aquele que usa palavras em demasia, aquele que usa palavras de forma exagerada. Fala e não tem fim. Tem muita gente que é assim, né? Mas veja só, ser prolixo faz parte do processo de escrita desse livro e tem tudo a ver também com a demonstração de como esse sistema jurídico era lento, demorado, complexo. A gente mostrar que muitas palavras podem também representar as muitas instâncias e as muitas complicações que existem num processo faz todo sentido quando a gente está pensando numa obra literária. Então essa escolha de ser prolixo, essa escolha de mostrar que o processo é lento, que as coisas não são resolvidas assim imediatamente, é proposital. A gente está falando aqui de uma crítica à burocracia desse Estado. A gente está falando de uma crítica a essa engrenagem de poder e vigilância que existe o tempo todo. Então o título desse livro, ao mesmo tempo em que dá conta desse conceito que é o processo de escrita desse livro, ele também dá conta do processo do Joseph K., que não funciona só como um processo jurídico, mas um processo de compreensão da própria existência, tanto do Kafka como do Joseph K. São muitos os processos que estão envolvidos nessa obra. E para a gente entender que nós também estamos envolvidos em muitos processos. E uma coisa curiosa sobre os processos é que a gente está sempre buscando um fim, um resultado, um produto, uma conclusão. Então, enquanto o Joseph K. fica esperando pelo fim do seu processo jurídico para saber se ele é culpado ou não, o Kafka poderia estar esperando pela conclusão do seu livro, que parece nunca ter um fim. E a gente fica aqui esperando pelo fim dessa pandemia. Ou seja, eu, você, Joseph K. e Kafka estamos todos em processo. A gente está vivendo processos dolorosos, desumanos, incompreensíveis e possivelmente inesquecíveis. É que a gente está sempre nesse eterno processo e que essa busca pelo fim é uma busca inatingível, porque no fim das contas todo o resultado é resultado de um processo que é sempre maior. A questão toda é pensar se a gente vai ser aniquilado como Joseph K. ou se a gente vai resistir e continuar lutando para que a gente tenha outros e outros processos. Bom, esse foi o livro de hoje. Obrigada por ter aguentado mais uma vez até aqui e até o nosso próximo vídeo. Um beijo de luz!